Pessoal, boa noite. Vamos dar início aí à nossa aula nesta sexta-feira chuvosa em Maringá. Eu não sei se todos estão em Maringá ou não, mas em Maringá tá chovendo, né? Até estava conversando com o colega agora há pouco aí, que estava precisando bastante dessa chuva. Sejam todos bem-vindos aí à nossa aula de prática civil, uma aula aí que eu já esperava que não ia ter muita gente, depois de uma semana de palestras. E vocês participaram da semana jurídica? Vocês assistiram as palestras? Sim, professor, todas. Muito bom até. Os assuntos interessantes para nós, né? Sim. Ó, eu só não assisti a de ontem. Eu acabei tendo um compromisso de ontem, eu acabei não assistindo. Mas as outras três palestras muito boas, né? E eu, particularmente, tenho algumas ressalvas aí, mas é conhecimento, conceito, pré-conceito meu, né? Pré-conceito de um conceito pré-estabelecido, quanto àquela questão de animais ter direito, ter dignidade, poder ser parte em processo, né? Porque eu estudei pelos clássicos, né? Principalmente nessa parte de processo civil. Então, para mim, eu tenho um pouco de nessa parte. É muito complexo esse assunto, né? Muito complexo Sim, porque teria que ser geral, assim, não poderia ter em algumas casas, né? Porque se for para mudar isso, vai mudar a estrutura da humanidade, na verdade, né? então, aí que tá. Você vai falar em dignidade do animal, é complicado, porque o único lugar da Constituição que fala em dignidade, ele fala em dignidade humana, né? Ou pessoa humana. Então, eu tenho meus receios aí, tá? Não é uma crítica, não estou dizendo que está errada a teoria, a tese. Pelo contrário, né? O bom ou o ruim do direito é que nós temos essa dialética, né? Nós podemos debater, podemos dizer as opiniões, obviamente, sempre com respeito, né, com educação. Sempre tem os dois lados, né? Você vai, igual ele mesmo falou na palestra, nós temos juízes que não ponderam da mesma forma, tem juízes que ponderam. Achei estranho mesmo um animal fazer parte do processo, né, professor? Ele vai ter que ter alguém que fala por ele, e às vezes pode ocorrer alguma distorção. Sim. É, a questão do medicamento, questão ali do fornecimento de medicamento eu já acho mais plausível, né? A primeira palestra ali da professora Thalita ela deu mais uma geral ali sobre penal e processo penal, né? Para falar da advocacia criminal. De repente faltou falar um pouco voltado mais à mulher, né? Mas. E a de ontem realmente eu não vi, não consegui acompanhar, mas acho que era sobre carreiras jurídicas, né? Era mais sobre concurso, serviço público. Mas então, dizer aqui um bate-papo inicial até, né? Falamos das palestras aí da Semana Jurídica, até para entrar mais um ou outro colega aí. Mas então, na nossa aula passada, nós falamos, né, sobre as tutelas provisórias e sobre a produção antecipada de provas. Estão me ouvindo bem, né, pessoal? Se tiver algum problema com o microfone, vocês me avisem que para eu regular aqui, tá? Perfeito, professor. Beleza? Aí então, né, nós vimos lá tutela antecipada, tutela cautelar, tutela de evidência, vimos os requisitos, quando elas cabem, quando elas não cabem. E eu passei para vocês lá uma atividade
uma inicial de alimentos gravídicos, né? Tem lá questão lá de que tem que se fazer um fundamento de justiça gratuita, né? Porque fala lá que a mulher não tem condições de pagar as custas, de se automanter. Tem o valor lá que ela precisa, que de cabeça eu não lembro. Aí, pro valor da causa, é 12 vezes aquele valor. Né? Ela vai ser a parte autora, porque a criança não nasceu ainda. Então, os custos aí é para manutenção dela e do parto. Nós vamos ter os pedidos, né, para intimar o Ministério Público, para citar o pai. E o pedido da tutela antecipada, né, porque é uma situação extremamente complexa, extremamente urgente. Então, aí a gente pode fazer uma tutela antecipada. Tá? No caso da nossa atividade, era uma inicial já completa com tutela antecipada incidental. Nada impede, tá, de, na prática, você provavelmente fazer primeiro uma cautelar antecedente dos alimentos gravídicos antecipados e depois emendar das formas lá do 303, 304 do Código de Processo Civil. Mas aí a nossa atividade era essa daí. Vocês estão conseguindo fazer as peças, né? O pessoal pediu para deixar até a semana de prova, mas aí só para a gente já fazer uma ponderaçãozinha do que tinha que ter na peça. Quem já fez pode estar corrigindo, quem não fez e já tem esses parâmetros para estar fazendo. Na aula de hoje, então, eu separei temas interessantes, para a gente estar revendo do processo civil, tá? Que então nós vimos aí a inicial, os pressupostos da inicial, e nós vimos a tutela antecipada, que ela pode ser uma inicial depois emendada, isso é uma inicial completa, como na modalidade antecedente, tanto a antecipação, a tutela quanto a cautelar, ou incidental, como dentro da petição inicial completa já, ou posteriormente. E aí o professor utilizou duas expressões, né? Citação e intimação. Eu já devo ter falado para vocês nas nossas aulas anteriores, e hoje eu repeti novamente. Então, para a gente pegar aí, tá? Para a gente destrinchar essas duas situações, porque elas são cobradas aí nas nossas provas, né? No exame de ordem, concurso também, devendo aí que acaba sendo cobrada essa questão, tá? Que aí nas doutrinas, vocês vão encontrar como comunicação processual ou comunicação dos atos processuais. Então, qual é a principal diferença? Citação, ela serve nos termos... Ó, pessoal, eu vou falar os artigos aqui, tá? Se eu errar, se alguém quiser ir acompanhando com o código para ir corrigindo se o professor errar, que às vezes a gente não sabe tudo de cabeça. Eu tô com as anotações aqui, mas às vezes eu posso ter anotado errado também. Tá? Se puder também, tamo junto. Então, a citação está lá no 238 e vai nos dizer ali que ela serve para a gente fazer a triangularização processual. O professor falou difícil, o que é essa triangularização? Então vamos lá. Eu tenho três partes. Tenho três pessoas que obrigatoriamente têm de participar da relação processual, se ela for uma relação processual contenciosa. Então eu tenho o autor, eu tenho o juiz e eu tenho o réu.
Tá? Por isso que é chamado de triangularização. Nós vamos ter aí o chamado terceiro interessado, vai ser uma pessoa fora dessa relação normal, convencional do processo. Então, o autor, ele contratou o advogado dele, o advogado dele fez toda a petição inicial, podemos pegar qualquer um dos nossos dois exemplos aí, tanto do acidente de trânsito quanto dos alimentos gravídicos. A pessoa foi, contratou seu advogado, sua advogada, fez tudo ali, e entrou com a inicial. Como é que o réu fica sabendo da existência do processo? Porque esse processo, a partir do momento que esse processo é protocolado, né, levado ali de forma eletrônica, enviada pelo sistema, pelo Projude, pelo EPROC, pelo PJE, ou, né, se ainda tiver algum lugar que for físico, se leva até o cartório distribuidor. Você vai até o cartório distribuidor, distribui, vai se recolher ali as custas iniciais do processo, e o processo vai ter início. E esse processo vai chegar no. E esse processo vai chegar no juiz. Então, nós temos duas pessoas da nossa relação processual que já apareceram. O autor, porque entrou com a inicial, e o juiz, por ter recebido o processo. O processo foi concluso. Né, o termo concluso significa que o processo está com o juiz, com o magistrado. Então, nós temos duas das três pessoas. Como é que a minha terceira pessoa, tá? Não vamos confundir aqui a terceira pessoa, nesse ponto, autor, réu e estado juiz, com o terceiro interessado que nós vamos posteriormente. Tá? Terceiro interessado o código chama de terceira pessoa, porque é autor, réu e terceiro. Aqui essa questão de triangularização da relação processual, autor, réu e estado juiz, a doutrina que traz essa expressão, tá, de triangularização. Então, como é que o réu fica sabendo da existência do processo? Bom, o réu tem que ser notificado, tem que ser comunicado que tem um processo contra ele. Eu tenho que tomar conhecimento. Então, o primeiro ato, primeira comunicação, tá? Seja do réu, se for um processo de conhecimento, seja do executado num processo de execução, vai ser a citação. Então, a citação, ela serve para chamar o réu, para chamar o executado, para fazer parte da lide, fazer parte do processo, para ele tomar conhecimento do processo. No Código de 73, o réu era citado para contestar, para apresentar sua defesa. Hoje, no Código de 2015, nós vamos ter aí que, em regra, o réu, ele é citado para comparecer à audiência de conciliação, caso ela aconteça, mas via de regra ela acontece. Não saindo acordo, ele vai sair dali já intimado, veja aqui que não é mais citado, não tem mais a citação, tem a intimação para apresentar sua defesa no prazo de 15 dias. Interessante pontuar aqui que esse prazo de 15 dias é o mesmo, tá, do código anterior. Qual a diferença? A contagem, que no código de 73 era dias corridos, o código de 2015, dias úteis,
Outra diferença. Poder Público, no Código de 73, possuía prazo em quádruplo para contestar. Então, o Poder Público possuía 60 dias corridos para apresentar sua defesa, sua contestação no processo. Hoje, no CPC atual 2015, esse prazo não é mais em quádruplo, mas esse prazo é em dobro. Tá? Ah, professor, diminuiu então, era 60 dias, caiu para 30, mais ou menos. Porque eram 60 corridos, agora são 30 úteis. Tá? Eu nunca parei para fazer um cálculo preciso para ver quantos dias corridos dão, mas mais ou menos uns 45 dias. Então, corridos, né? Então, não se perdeu tanto tempo assim. Tá? Fazendo aqui uns paralelos para vocês, tá? Código anterior, código novo, isso não cai mais em provas, tá? Mas só para ter aí uma historicidade de como era e de como é hoje. Sempre interessante, sempre importante a gente ter essa ponderação, esse conhecimento. Tá? Então, aí a citação é esse primeiro ato. Tá? Inclusive, o 238 ele fala que é o réu, o executado e o interessado. Então, se eu tiver uma terceira pessoa e um terceiro interessado, se eu tiver um chamamento ao processo ou uma denunciação à lide, o chamado ou o denunciado, eles vão ser citados também para tomar conhecimento do processo. Aí eu falei para vocês do prazo, 15 dias úteis, 30 dias úteis. Tá, professor. E esse prazo começa a contar de quando? Aí nós vamos ter que ver qual primeiro foi a modalidade dessa citação e quantos réus eu tenho no processo. Então, vamos lá. O código, no artigo 246, ele vai nos trazer lá que a citação ela ocorre por correio. Então, a minha regra geral é por correio. Então, você recebe uma carta do Poder Judiciário na sua casa, você está sendo citado. Ô, professor, mas manda carta para tudo quanto é lugar? Vamos convir que é mais fácil, é mais rápido eu mandar cartas por correio do que o oficial de justiça ter que ir até a pessoa. Imaginem quantos oficiais de justiça, cumpridores de mandados, nós teríamos que ter para citar todo mundo, né, com milhões de processos que nós temos. Então, seria inviável. Então, tem toda essa questão. Então, a regra geral é o correio. Aviso de recebimento, para confirmar que a pessoa foi citada. Segunda hipótese, oficial de justiça. Oficial de justiça cabe nas hipóteses do 247 e quando for insatisfatório ou infrutífero citação por correio. Então, eu mandei a carta voltou. Então, vamos lá, vamos fazer uma pesquisa para ver o endereço dessa pessoa. Mas o endereço da pessoa aqui é o mesmo que foi o AR. Então, eu posso dizer assim, ó, seu juiz, tendo em vista que o endereço constante nos cadastros, né, OJude, Cisbajude, Renajude, são sistemas integrados do Poder Judiciário, ou eu fiz aqui uma consulta na Receita, na internet, no SUS, fiz alguma pesquisa Ecopel, fiz Ecopel, né? E deu que é o mesmo endereço. Então,
tendo em vista todas essas circunstâncias, requeiro a citação por oficial de justiça no endereço da inicial, que é o mesmo endereço localizado. Aí o juiz vai mandar o oficial de justiça. Terceira hipótese. Pelo serventuário, pelo cartorário do Poder Judiciário. Se o réu aparecer. Então, vamos lá. Cartorário, né? Porque o poder, a vara, ela é também chamada de cartório, é o serventia do juízo. Então, supor que fui ver um processo meu, e por sorte ou por azar, o Poder Judiciário estava me procurando para me citar de um outro processo. Então, eu fui ver o meu processo A, de repente eu entrei contra o Alessandro, né? E no meio do caminho lá, vendo o meu processo, pesquisando. Hoje acaba sendo um pouco mais difícil, confesso, porque os processos hoje, a maioria são eletrônicos, né? Mas quando era físico, estava no balcão lá vendo o meu processo, de repente chega o escrivão e fala assim, senhor Gustavo, tem um processo aqui que o senhor é réu de aqui, que a Adriele entrou contra você. Então, eu estou te citando que eu estou certificando no processo que o senhor está citado. Então, eu não vou mandar carta para o senhor, não vai oficial de justiça para o senhor, porque eu já estou aqui citando o senhor, estou certificando nos autos. Então, ele abre uma certidão, certifique e dou fé, nessa data e horário, o réu, de forma espontânea, compareceu ao juízo e o dei por citado. E exaurei a contrafé. Professor, o senhor falou um termo novo aí. Contrafé? O que é isso? Então, né? O contrafé é a cópia da petição inicial que ela é entregue ao réu. Então, quando eu mando um AR, quando vai ao oficial de justiça, ele vai com uma cópia da inicial. Então, vai um mandado, ou vai uma carta, um ofício de citação, e vai junto, petição inicial, e de repente vai alguma decisão junto. Tá? De repente, uma tutela antecipada que foi concedida ou foi negada, essa decisão vai junto. Isso é chamado de contrafé. Então, eu entreguei a contrafé. Então, eu exauri a contrafé. Aliás, o réu recebeu a contrafé, a citação. Então, exauriu a contrafé. Aqui, nós vamos ter também a citação por edital, que é a quarta hipótese. Professor, eu tentei as outras vias não deram certo, o réu está em lugar incerto, esse lugar é não sabido, ele está se escondendo, então eu publico no edital. Tá? Então, nós vamos ter um regramento ali, vai ser publicado em edital, em jornal de grande circulação, na cidade, na comarca onde o processo está correndo. Tá? Aí ele vai ter o prazo para apresentar a contestação, a defesa. Se esse prazo passar, vai ter uma situaçãozinha um pouquinho diferente das outras situações. E o quinto e último meio, que hoje está sendo o meio mais comum, meio eletrônico. Então, ou no próprio sistema do Projurde, do PJE, do EPROC, tá? Ou o juizado especial, eu sei que me parece que eles encaminham por WhatsApp. Então, nós temos aí os meios eletrônicos. Tá? Aí o código vai nos trazer aí que no meio eletrônico, exceto micro e pequena empresa,
As empresas públicas e privadas terão que ter um cadastro. E também nos traz aí que a União, Estados, Distrito Federal e município também terão que ter esse cadastro. Por que que o código faz esse entendimento? Que ele entende que micro e pequenas empresas talvez não consigam ter um departamento jurídico tão esquematizado quanto uma empresa privada de grande porte, quanto uma empresa pública, quanto o poder público como um todo. Mas se você for no município, vai ter lá a procuradoria, vai ter o setor jurídico da prefeitura. Então, eu tenho que ter alguém cadastrado como o procurador, né? Que essa pessoa ele vai receber as citações online. Tá? No Projude, inclusive, se vocês procurarem, vou ver se na próxima aula eu trago para vocês, mas vai estar lá, município de Maringá, entre parênteses, citação online. Então, eu já tenho o cadastro ali do município, então eu cito ele de forma online obrigatória. Então, todo mundo que tiver o cadastro ali, que eu sei que já vai ter um advogado, já tem o cadastro ali, já é citado de forma direta pelo meio eletrônico. Bom, aí nós temos os prazos lá para apresentar defesa ou para comparecer à audiência ou para dizer que eu não vou à audiência. É porque hoje, via de regra, eu sou citado para comparecer à audiência de conciliação. Eu tenho um prazo para dizer se eu não vou comparecer à audiência de conciliação. Então, onde é que o meu prazo conta? Aí depende da modalidade. Como é que eu fui citado? Eu fui citado por AR, então meu prazo conta da juntada do AR ao processo. Do oficial de justiça. Quando é que começa? Começa quando o oficial de justiça junta o mandado. Tá? Que ele certifica no processo, que ele junta o mandado no processo. E aquela ordem judicial foi cumprida. Do escrivão, da certidão que ele fez no processo. Do edital, quando, da comprovação da publicação nos autos. E o meio eletrônico, aí vai ter o seu regulamento certinho. Hoje, tá? Projude e EPROC, Justiça Estadual e Federal, Paraná, é expedida a intimação ou a citação e você vai ter um prazo ali de 10 dias para fazer a leitura. Não fazendo, é lido automaticamente e o meu prazo começa a correr no dia seguinte da leitura, se for um dia útil, se não for, no próximo dia útil. Tudo certo até aí, pessoal? Ô, professor, só uma dúvida. Não é tanto assim da matéria, mas citação por edital no juizado civil, ela cabe ou não? Ó, pelo que eu me lembro da lei, tá? Não há vedação. Pelo que eu me lembro, lá a lei não expressamente proíbe. Porém, eu nunca vi acontecer. Na prática, eu nunca vi acontecer. Ah, então tá. Não, é porque eu ouvi falando de citação por edital, essas coisas, e um dia desses ouvi falar sobre esse assunto de por edital, se cabe, não cabe. Até nós estávamos discutindo e fiquei de procurar, de pesquisar, né? Mas como estava aqui na aula, falei, já vou procurar perguntar para ir adiantando. Mas tá bom, professor. A gente até pode dar uma olhada se você quiser já dar uma olhada para nós, na Lei 9.099. Vou abrir aqui. Que é a lei do juizado, mas, salvo engano, ele não... É que é tanta lei, é tanto procedimento, que às vezes a gente acaba se confundindo aí. Mas, via de regra, pelo que eu me lembro, não tem vedação. Vou ver aqui.
Aí, pessoal, então, mais alguém tem alguma dúvida, algum comentário, algum questionamento? Agora é a hora. No momento não, professor. Tá indo. E nós temos as intimações, tá? As intimações, então, são as demais comunicações do processo. Então, um exemplo que eu já dei para vocês. Depois da audiência, eu sou intimado para apresentar contestação. Saiu a decisão da tutela antecipada. As partes são intimadas. Saiu um despacho determinando produção de provas. As partes são intimadas, as testemunhas são intimadas. Então, é a comunicação, né? É a notoriedade dos demais atos, tá? Para se dar a primazia aí à publicidade do ato administrativo, né? Querendo ou não, a decisão judicial é um ato administrativo, podendo ter aí o seu sigilo, tá? Quando for aquelas questões de segredo de justiça. Essas questões, inclusive, esses dias eu estava vendo um acórdão da vara da infância, primeiro grau era em vara da infância, segundo grau tribunal, né? O nome do menor, por exemplo, sai só as iniciais. Pode falar, então. Tá. Deixa eu voltar aqui. Pode falar aí, É o Marcelo. artigo 18 da lei. No inciso. No artigo 18, parágrafo 1º. Parágrafo 2º, na verdade. Não se fará citação por edital. Não se fará. Não se fará. Então, no juizado especial não cabe, tá? Como eu falei para vocês, eu até peço desculpas, foi até bom o colega ter visto, que eu não me recordava de ter essa excepcionalidade. Então, tá? O rol que eu passei para vocês aí é CPC. No juizado especial, excluiremos citação por edital. Obrigado, Marcelo. E aí, tá? As modalidades de intimação são as mesmas, tá? Não, salvo engano aí, só por edital, nós também não vamos ter, para ter ciência dos atos. Professor, por que o senhor está dizendo que não vai ter por edital? Porque é o seguinte, acontecendo as citações, o réu vai tomar o conhecimento, qualquer modalidade que seja, e ele vai ter o seu prazo. Então, ele vai. Vamos levar em consideração aqui que ele era uma situação que não cabia audiência de conciliação. Tá? O juiz era uma ação contra o município de Maringá, o juiz cancelou, nem pautou a audiência de conciliação, mandou citar. Tá? Aqui nós vamos ter contestação, porque é uma situação online. Tá? Vamos pegar um outro caso, uma ação aí de divórcio, que a outra parte seja citada e o juiz entende que por ser só o divórcio não caberia autocomposição, um exemplo, tá? Porque como nós temos a modalidade de divórcio consensual, possível autocomposição, mas vamos supor que não seja, por bem fundamentado na petição inicial, o juiz dispensa a audiência de conciliação e cita. Eu não acho cidadão, não consigo, cito por edital. O que vai acontecer se o réu não vir até o processo? Em todas as modalidades, se ele não apresentar a contestação, não apresentar a defesa, dá a revelia. Revelia, presume-se como verdadeiro os fatos alegados na petição inicial.
O réu revel por edital, a lei diz que ele será nomeado curador especial. Quem é esse curador especial? É um advogado que vai tocar o processo representando o réu revel por edital, e o réu, salvo engano, também se for o preso. Tá? Então, nós temos essa modalidade especial, e por isso que eu falo para vocês que depois, eles até de repente pode fazer um novo edital aí de intimação, mas via de regra, as intimações vão sair para o curador especial. O curador especial, inclusive, ele tem uma prerrogativa diferente na contestação que nós vamos ver mais para frente. Então, nós temos aí essas modalidades de comunicação, tá? Citação 238, intimação, se eu não me engano, se eu me recordo bem, 268, 269, alguma coisa assim. Um outro detalhe aí, tá? Artigo 239 nos traz uma situação de que o réu, tá? Vamos levar em consideração aí que o réu vem até o processo, mas não daquela forma que eu coloquei para vocês lá do cartorário certificar que o réu surgiu lá antes da citação. Ele traz ali uma situação diferente. Fica configurado no processo que houve nulidade da citação, tá? Ou teve ausência da citação. O réu nem foi citado ainda, ele já contestou. Opa, joguei meu nome no Projudique aqui, apareceu meu nome, já contestei. Tá? Ou já fiz uma petição. Tá? Essa vinda, esse aparecimento espontâneo, ele afasta a nulidade ou a ausência da citação. Então veja aí que às vezes é problemático. Esse exemplo que eu dei aí, né? Vou colocar entre aspas, de ejaculação precoce. Vi que tem um processo, nem citado fui ainda e já me manifestei. Já presume ali que eu fui citado, se eu já juntei contestação, o processo segue para frente, inclusive. Tá? Então, convalida-se os atos. Aproveitando que eu falei para vocês de revelia, o réu revel recebe o processo da forma que o processo está a partir do momento que ele entra. Então, eu entrei no processo mais para frente, antes da sentença. Então, tudo que aconteceu dali para trás, como eu fui revel, não precisei ser intimado. Veja aí a desvantagem também do réu citado e revel. Ele acaba tendo esses problemas. Então, a diferença aí de citação e intimação. Nós vamos ter algumas situações especiais, por exemplo, da lei do mandado de segurança, tá? Que a citação ela é substituída, tá? Por notificação. Se nós formos pegar lá a lei do mandado de segurança, a lei 12.016, 2009, ela vai trazer lá o quê? Que a pessoa entrou com mandado de segurança, ato praticado que viole ou esteja na iminência de violar direito líquido, certo? O juiz determina que seja notificada a autoridade coatora no prazo de 10 dias para prestar informações. Então, nesse caso específico, ele considera como notificação
a tomada de conhecimento do mandado de segurança e o prazo aí para prestar informações. Informações quanto ao ato administrativo impugnado. Um decreto do Covid aqui é ilegal porque está proibindo eu de trabalhar e meu trabalho é um trabalho que já foi reconhecido pela lei como essencial. Então, notifique-se o senhor prefeito para prestar informações. Preste informações dizendo o porquê do decreto, por que mandou fechar, por que aquela atividade está fechada e outras não. Aí, o jurídico já vem e já faz uma defesa jurídica daquele ato administrativo. Tá? Então, tem essa peculiaridade na lei do mandado de segurança. Mas, via de regra, o réu toma conhecimento do processo pela citação. Inclusive, tá? Vai ter aí na própria lei do mandado de segurança, quando for coletivo, mandado de segurança, lá acho que é artigo 22, 23 da lei, ele vai dizer lá que você pode intimar o órgão de representação, o caso do prefeito, o município, a procuradoria do município, para que no prazo de 72 horas se manifeste quanto ao pedido de tutela antecipada. Veja ali que é intimação. Então, não vai computar como a triangularização, é simplesmente uma manifestação da parte ali quanto exclusivamente, especificamente, do pedido de tutela de urgência. Professor, tem alguma situação, tem algum processo que eu não preciso das 3 pessoas? Tem. Tá? Nós vamos ter 2 modalidades que eu não preciso ter o réu para decidir o processo. Quando eu indefiro a petição inicial, então o réu apresentou, o autor apresentou a petição inicial, petição inicial veio faltando documento, veio faltando pedido, veio faltando fundamento, eu, juiz, posso intimar o autor para emendar a inicial, ou eu posso indeferir a inicial. Então, se eu indeferir a inicial, eu vou fazer uma sentença e eu não precisei do réu nesse processo. Tá? Extingui o processo sem análise de mérito, não precisei do réu. Segunda hipótese, tá? Improcedência liminar do pedido. Eu não preciso também citar o réu. Por quê? Porque o pedido já é improcedente liminarmente. Por quê? Porque o pedido é contrário a precedente obrigatório, é contrário à súmula, do STF, do STJ, julgamento repetitivo do STJ, repercussão geral do STF. Então, ou é nítido, ou o juiz já nota, já verifica nitidamente que está prescrito, ao invés de citar o réu apresentar defesa, ter produção de prova, etc, 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 da marcha processual, ele já julga improcedente de plano. Nas 2 modalidades, o autor recorrendo, apresentando a sua apelação, o réu vai ser citado para apresentar contrarrazões. Então, aqui nós temos uma citação, tá? Mas quando nós formos falar de contrarrazões, e daí vai ser a primeira manifestação do réu contra razões ao recurso de apelação, que o recurso de apelação ele vai ter as suas razões, e a minha impugnação, a minha contestação do recurso, chama-se, na técnica, contra razões. Tá?
Aí, pessoal, então nós vamos pegar aí, tá, a citação do réu. O réu foi citado para comparecer à audiência de conciliação. Vou pegar o nosso caso lá da primeira aula, primeira peça do acidente de trânsito. Tá? Então, o réu foi citado, foi pautado a audiência de conciliação, porque lá tem um dano material de R$ 2.000, se eu não me engano, se eu me recordo bem, que o autor quer ser ressarcido, então é chamado para uma audiência de conciliação. Então, no dia e horário marcado, vão estar os dois lá, e vai chegar o conciliador ou o mediador, vai perguntar, tem proposta de acordo? Ah, tem. Então, qual que é a proposta de acordo? Ah, é pagar isso aí parcelado em 20 vezes de R$ 100. Ou 2 vezes de R$ 1.000. 5 vezes de R$ 400. Vamos tentar negociar. Às vezes ali, aquela audiência, ela não chega ali no fim, mas se verifica a possibilidade de um acordo. Então, eu posso pautar, eu posso interromper a audiência e pautar outra audiência ou outras, tá? Dentro de um período aí de dias trazidos lá pelo código no artigo 334, ele permite, eu posso estar fazendo essas interrupções e recomeço da audiência. A audiência de conciliação, ela é una, ela acontece apenas uma. Ah, professor, mas o senhor está falando que ela é dividida em várias vezes, vários dias. Sim, ela pode ser dividida, ela pode ser interrompida e ser recomeçada. Mas não acaba e o outro dia é uma nova audiência. É uma continuação da audiência anterior. Ela só vai acabar se tiver um termo de acordo ou com a ata da audiência certificando que ela foi infrutífera. Aí eu falei para vocês que o réu tem um prazo aí de até, salvo engano, 5 dias úteis da audiência, tá no artigo 334 também, para dizer se ele vai ou não à audiência. Eu falei 5, mas eu fiquei na dúvida se são 5 ou 10. Tá? Mas, por qualquer coisa, a gente vê a lei aí, e qualquer coisa o professor se retifica, o professor não é o dono da verdade, para dizer se ele vai ou não à audiência. Se o autor já disse que não quer a audiência, e o réu também disser que não quer a audiência será cancelada. Se o autor disser que ele quer a audiência, e o réu disser que não, a audiência é mantida. Se o autor disser que não e o réu disser que sim, a audiência é mantida. Então, a audiência só é automaticamente cancelada se ambas as partes declinarem da audiência. Beleza. Professor, Sim. fui ver aqui o artigo 334 do CPC, diz que o réu tem que apresentar por petição apresentada com 10 dias de antecedência contado da audiência. 10 dias. Isso. Então são 10. Eu estava na dúvida se eram 5 ou se eram 10. Obrigado. Então realmente são 10, tá? Até para o juiz ter o conhecimento e cancelar a audiência. Qual que é o grande diferencial aqui? O réu apresentando essa manifestação, da data dessa manifestação, a partir do dia seguinte, vai ser o prazo do réu apresentar a contestação. Então, o réu não vai ser intimado para apresentar a contestação. Vai ser contado a partir daquela data. Dia seguinte, sempre a gente conta do dia seguinte, né, do ato. Seja da juntada do AR, seja da juntada do mandado, seja da juntada da petição. Veja que tem que ser uma petição, então tem que ser mediante contratação de um advogado. Ou
é de um advogado público, um defensor público aí, concursados, que faça essa defesa ou essa manifestação. Ah, professor, mas eu, réu, já disse que eu não quero ir e eu não vou na audiência. Bom, se você não for na audiência, você vai ser multado, tá? Então, o código coloca ali que se você não for na audiência de conciliação, você será multado por ato atentatório à dignidade da justiça. Então, eu acho, no mínimo, equivocado esse termo dignidade da justiça, porque o único lugar que tem dignidade na Constituição seria dignidade humana, né? Mas está lá no CPC, ato atentatório à dignidade da justiça. Tá? Então, audiência. Ah, professor, em todos os casos, vai obrigatoriamente ter que ter audiência? Eu já antecipei para vocês, né? Se não tiver, se não for passível de autocomposição o direito, se o direito for um direito indisponível, então não haverá autocomposição. Via de regra aqui, tá? Poder público é um direito indisponível, porque você vai estar mexendo com dinheiro público, tem a supremacia do interesse público sobre o privado, segue lá o direito administrativo. Então, via de regra, tá? Nós vamos ter aqui que não se pode conciliar com o poder público. Hoje nós estamos tendo algumas flexibilizações dessa questão, né? Eu já tive um processo uma vez que o juiz manteve a audiência que o poder público era o autor, aí ele fundamentou, né, dizendo que, muito embora o poder público não pudesse, de repente, tirar os juros, ele poderia parcelar, então ele ia manter a audiência. Então, embora em tese seja indisponível, está tendo essa flexibilização. Tá? E direito indisponível, talvez aí a gente possa falar de um direito à saúde, se você demandar contra o plano de saúde, a gente poderia falar, de repente, de uma guarda ou de uma visita, apesar que são direitos que de uma forma ou de outra, você tem aí a possibilidade da autocomposição, né? Porque você pode chegar num acordo, guarda vai ser uma guarda compartilhada, uma semana com cada pai, se eles morarem na mesma cidade, ou final de semana alternados, ou a visita, quando é que vai ser, quando é que não vai ser, os alimentos lá, apesar de ser indisponível, aí a gente pode fazer um acordo do valor, da forma de pagamento, se vai ser depósito em conta, se vai ser do modo XYZ, se vai ser pago dia 5, dia 10, dia 15, dia 20. Então, apesar de serem direitos disponíveis, né, nós vamos ter aí essas possibilidades de ter uma autocomposição. Por isso que talvez o exemplo mais clássico aí seja contra o poder público. Você vai entrar com uma ação pedindo um medicamento, você não vai fazer, o poder público não vai fazer um acordo dizendo que vai entregar o medicamento mais cedo, por exemplo. Uma vaga em creche, mesma coisa. Uma ação que busca anular um tributo, mesma coisa, até porque, em tese, tá? Salvadas certas hipóteses, em tese, é renúncia de receita, é dano ao erário, ato de improbidade. Então, mais complicada aí essa questão do poder público, por isso que aí o maior exemplo, tá? Traçando um paralelo com o juizado, né? No juizado essa audiência também acontece, tá? Hoje, se você for pegar a juizado da Fazenda Pública, a lei lá, a 12153/2009, ela fala que
o réu será citado para comparecer à audiência de conciliação, tendo prazo mínimo de 30 dias da audiência. Então, hoje, pessoal, hoje, depois de muita discussão sobre essa questão de autocomposição, hoje, em Maringá, no Juizado Especial, não se pauta audiência de conciliação contra o município ou contra um ente público. Então, ele já cita para apresentar a contestação. Porém, tá, nós tivemos várias hipóteses que os juízes do Juizado Especial pautava a audiência de conciliação, a gente pediu cancelamento, ou a gente ia e não tinha acordo na audiência. Tá? Até aí, juízes perceberem que era desnecessário, aí eles fundamentavam dessa situação e não pautava mais audiência de conciliação e mediação contra o poder público. Quando contra particulares, aí se tem um poder público, né? Vamos lá, uma multa de trânsito. Então eu vendi o carro para uma pessoa física. Aí se mantém a audiência porque as partes que não são poder público podem fazer um acordo entre elas, tá? Então tem essa peculiaridade. E no juizado especial, tá? Se o autor não comparece à audiência, o processo é extinto. Para o autor entrar com uma nova ação, ele tem que pagar custos. É uma das raras exceções de custos no juizado, porque no juizado, via de regra, não há custos. E se o réu não for, ele vai ser considerado revel. Então, a revelia no juizado especial, ela ocorre se eu não for na audiência, ou se eu não for pessoa física, pessoa jurídica, se não for com preposto, e aí acima de 20 salários mínimos, se for desacompanhado de advogado. Então, tem todos esses detalhes, tá? Que aí vai ser reconhecida a revelia. Mais uma vez, já havia falado para vocês, revelia é ter ali presumido como verdadeiro os fatos alegados na inicial. Sendo afastado, tá? Essa questão, quando for direito indisponível, quando um dos réus, se havendo lei de consórcio, contestar a ação. Então, nós temos aí exceções à questão da revelia. Mas aí nós vamos ter essa questão, tá? Professor, mas por que fazer um acordo? Hoje, tá? Vocês podem ver que de 95 para cá, nós tivemos aí pelo menos, né, 25 anos de evolução dessa questão. Nós tivemos aí a lei do juizado, a lei do tribunal arbitral, a lei de arbitragem, né, que daí é uma questão privada. Nós vamos ter a lei do juizado federal, que é de 2001, da Fazenda Pública, que é de 2009, Código de Processo Civil de 2015. Tudo isso buscando, tá, resolver o problema sem o poder judiciário. Obviamente, dos efeitos é desafogar o judiciário. Então, para você poder ter uma efetiva, razoável duração do processo. Aí fica, de repente, uma crítica, né? O juiz ganha tanto e vai trabalhar menos. Enfim, pode até surgir uma crítica daí ou não, para quem entende que isso é errado, para quem entende que é certo, também tem para os dois lados. O CPC, inclusive, ele diz aí da criação de câmaras de conciliação no poder público. Então, teria-se que se ter essas câmaras. Em Maringá não tem, até onde eu sei, tá? Pode ser que tenha e foge do meu conhecimento. Aí também é para atender aí alguns anseios do acesso à justiça, tá?
como trazia Mauro Capelletti lá no seu livro Acesso à Justiça, seria a terceira onda renovatória do acesso à justiça. A primeira onda para os necessitados, então a questão da justiça gratuita. A segunda onda, os direitos coletivos, então seria lá ação civil pública, o mandado de segurança coletiva, ação popular. E a terceira onda, os métodos alternativos de solução de conflitos, entre conciliação, mediação, arbitragem. Nos Estados Unidos parece que existem outras modalidades lá que eu ouvi uma vez numa palestra, mas, sinceramente, eram complexas para o palestrante explicar e foi mais complexo ainda para eu entender. Né? Então, tá, pessoal, assim, nós estamos... Aí fico aberto também a críticas de vocês, que eu acho interessante. Não sei se vocês também estão tendo revisão de processo civil em outra matéria, em outra disciplina, mas na nossa disciplina de prática eu acho interessante a gente trabalhar e ir avançando com o conteúdo, com as peças práticas, mas também a gente ir revisando o processo civil, em especial aí, a princípio, os dois procedimentos que a gente mais vê, que é o procedimento comum e o procedimento do juizado especial, para ir, inclusive, tirando dúvidas de vocês, até porque boa parte de vocês aqui é o último semestre da faculdade. Então, é o último momento aí de ver, rever e tirar dúvidas dessa matéria dentro da faculdade. E depois vai ter que ser ou videoaulas, ou cursinhos, ou outros meios. Então, pessoal, alguém tem alguma dúvida, algum comentário, algum questionamento para fazer? Professor, Professor, perfeito. perfeito aí, ó, até vou elogiar a aula do professor, muito bom, muito bem detalhado, muito bem explicado, parabéns mesmo, professor. A gente está conseguindo acompanhar aí de uma forma tranquila. Eu creio que vamos aprender agora essa forma, de uma forma correta, né? Agradeço mesmo, professor, porque a aula realmente é muito boa. Obrigado. Mais alguém? Bom, pessoal, então, que eu queria trabalhar com vocês hoje era isso, tá? Essa questão das comunicações aí do processo, que eu vi que é cobrado em provas, e a questão da audiência de conciliação, para a gente trabalhar esses detalhezinhos aí do prazo, da audiência, o que acontece quando as partes querem, não querem, só uma delas quer, a outra não quer, a questão da multa, tá? A questão dos prazos para defesa, para a gente já ir andando, para a gente já entrar aí em expós do réu, contestação, outras modalidades de defesa. Então, desejo uma boa noite a todos. Boa noite, professor. Bom Tudo final de bem? semana e até a próxima aula. Bom final de semana, professor. Um abraço. Falou, Boa noite, professor. professor. É a Até Fran, mais. tudo bem? Tá me ouvindo? Oi? Professor, eu gostaria de tirar uma dúvida referente às atividades do senhor. Não sei se o senhor está me ouvindo bem. Sim, pode falar? Referente às atividades lá, que tem uma que da segunda semana, que o prazo está dia 19 de agosto, que eu não consegui realizar. Certo. A gente pode fazer e inserir lá? Sim, Porque eu não estava com acesso à sua aula no portal, porque eu não sei o que a coordenação fez, que não tinha colocado a matéria do senhor no meu portal. E agora que veio por a matéria. regularizou. Isso, agora regularizou. Não tem problema não. Se eu não me engano, na primeira aula que nós tivemos,
tá? Nós ficamos combinado lá que quem não conseguisse ir fazendo no decorrer da semana certinho, o professor iria receber até a data da prova. Ah, então tá bom, professor. Era essa a minha preocupação, porque Não, como o portal o meu não estava atualizado, e agora que Uhum. atualizou, que eu consigo ver a matéria do senhor no meu portal e realizar as atividades que eu vou fazer agora esse final de semana. Não, fica tranquila. Eu estou aceitando aí até o final do bimestre, que daí é o dia da prova, né? Eu Ah, não tô então tá certinho com o bom. calendário aqui, mas aí Aham. até a semana de prova nós vamos aceitar as atividades aí. Até para flexibilizar, que é nono, 10º semestre, Aham. vocês já estão no final. Ixi, é 3 aulas de prática, TCC, núcleo e tudo mais. Exatamente. Então, assim, Então tá bom, professor, era isso mesmo. Obrigada, tá? Uma boa noite para o senhor, bom descanso, bom nada. final de semana. Para você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite.